Sejam todos bem-vindos e vamos dar início agora a mais uma aula aqui do nosso curso de Informática Básica. Na aula de hoje vamos aprender uma função diferente. Vamos trabalhar aqui com a função se. Na aula passada nós aprendemos a função conte.se, que vai contar de acordo com os critérios que eu defini. E existe uma função chamada se, que vai executar uma ação de acordo com a condição que eu determinar. Então vamos ver na prática como funciona essa função. Então vamos usar essa tabela aqui como exemplo. Então tem aqui simulando as notas de alguns alunos. Então temos aqui os bimestres e temos aqui os totais. Então aqui na coluna total eu já somei as notas de cada um dos alunos. Aqui na coluna situação eu quero colocar uma fórmula para checar para mim o total aqui, de acordo com alguns critérios. Se o aluno tiver menos que 30, eu quero que apareça escrita aqui na situação a palavra reprovado. Se for maior que 30 e menor que 60, eu quero que apareça escrito recuperação. Se for maior ou igual a 60, eu quero que apareça escrito aprovado. Olhando assim, você pode pensar, é mais fácil olhar número por número, né, e já colocar aqui o valor. Só que essa função se tem vários outros usos, então a gente está dando um uso mais básico aqui para a gente entender a função. Mas ela tem vários usos e pode ser bem interessante para vocês aí. Então vamos aprender aqui de forma básica, depois a gente aplica ela de uma maneira mais avançada. Então essa função ela pode ajudar e muito no uso do Excel, principalmente se for trabalhar em escritório ou algo do tipo. Vamos lá então. Então aqui na coluna situação, primeira coisa, igual. Então toda fórmula começa com igual. Coloquei igual, eu vou escrever a fórmula, que é a fórmula se. Então igual SE. Logo em seguida eu vou abrir parênteses. Depois de abrir parênteses, vai aparecer aqui uma dicasinha de fórmula. A primeira coisa que pede aqui é um teste lógico. Se o quê? No caso aqui eu tenho três condições, então eu tenho que colocar as três condições. Então se isso, faça isso, se isso, faça isso, e se isso, faça isso. Então, se for menor que 30, vai acontecer alguma coisa. Se for maior que 30, menor que 60, outra coisa, maior que 60, outra coisa, certo? Então tem três condições aqui, para cada condição vai acontecer uma coisa diferente. Então eu coloquei igual SE, e no caso a gente quer checar aqui o total. Então se, eu vou clicar aqui no valor total, então se no caso aqui o quadro F3, que é o total, for menor que 30, então eu vou colocar o sinal de menor, e vou colocar o número 30. Então esse aqui é o meu teste lógico. Se o total for menor que 30, vai acontecer alguma coisa. O que vai acontecer? Eu quero que apareça escrita a palavra reprovado. Então, se F3 menor que 30, reprovado. Só que eu não posso escrever reprovado direto aqui não, eu tenho que continuar a fórmula. Esse reprovado tem que vir entre aspas. Só que antes dessas aspas tem um ponto e vírgula. Então, se total menor que 30, ponto e vírgula, abre aspas, aí eu escrevo o que vai acontecer. No caso aqui, reprovado. Fecho aspas. Então essa é a minha primeira condição. Se o total for menor que 30, o aluno está reprovado. Só que agora eu tenho mais duas condições. Então essas duas condições aqui eu também tenho que colocar na fórmula. Coloquei a primeira. Agora eu tenho que colocar a segunda. Então para colocar a segunda, eu coloco ponto e vírgula de novo, que é da fórmula, e repito a fórmula. Então, se, abro parênteses de novo, se o meu total, clico no total, no caso aqui, se ele for maior que 30 e menor que 60, ou seja, está entre 30 e 59. No caso aqui, eu vou colocar menor que 60. Então, se a nota do aluno for menor que 60, ele está de recuperação. Então, depois do menor que 60, coloco ponto e vírgula, abro aspas e escrevo recuperação. Fecho aspas. Nesse caso aqui, eu não vou colocar, por exemplo, igual está aqui, maior que 30 e menor que 60. Por quê? O Excel, na hora de executar a fórmula, ele vai executar em sequência. Ou seja, a minha primeira condição é menor que 30. Então, se o Excel olhar a nota do total e for menor que 30, já vai aparecer escrito reprovado, nem passa para a segunda condição. Na segunda condição, eu coloquei menor que 60. Por quê? Então, aqui no caso da segunda condição,
eu não preciso colocar maior ou igual a 30. Por quê? O Excel já checa para mim. Ele vai seguir a sequência. Se for menor que 30, ele já escreve reprovado e não checa a segunda condição. Se não for menor que 30, ou seja, só pode ser maior que 30. Então ele vai checar a segunda condição. E a segunda condição eu coloquei menor que 60. Então se for menor que 60, o Excel já vai escrever para mim aqui a palavra recuperação. Então já tem aqui duas condições. E temos agora uma terceira condição, que é maior que 60. Como eu só tenho 3 condições aqui, eu não preciso escrever a fórmula toda de novo. Por quê? Se for menor que 30, já vai escrever reprovado. Se for maior que 30, menor que 60, já vai aparecer escrito recuperação. Se não for a primeira e não for a segunda, só pode ser a terceira condição. Então, no caso aqui, eu vou só colocar ponto e vírgula, vou abrir aspas e vou escrever aprovado. E fecho aspas. Então, se não for a primeira, não for a segunda, só pode ser a terceira. Então, quando eu tenho mais de uma condição aqui para a função se, quando for a última, eu não preciso escrever toda a fórmula de novo. Eu posso colocar só o que vai acontecer se não for as anteriores. E para finalizar, eu vou contar quantos parênteses eu abri. Então, eu abri um parênteses aqui no comecinho, um aqui no meio. Então, no final da função, eu vou fechar parênteses 2 vezes. E Enter para confirmar. Então, desse modo, o aluno tirou aqui menos que 60, então ele está de recuperação. Mas vamos supor que eu lance uma nota aqui para o aluno. Então, no quarto bimestre, vamos lançar 16 para ele. Ele está com 59, se eu lançar 16 aqui e Enter, o aluno passa a ter 60, então ele está aprovado. De 60 para cima, o aluno está aprovado. E se eu zerar um bimestre, por exemplo, aqui, ele volta a ficar de recuperação. Se eu zerar mais um bimestre aqui, por exemplo, ele fica com menos de 30, então ele está reprovado. Então essa função se vai me retornar um resultado aqui de acordo com as minhas condições. Essa formulazinha pode parecer um pouquinho complicada, mas ela pode ser bem útil em alguns casos. Então, no lugar de escrever reprovado, recuperação e aprovado, eu poderia também colocar uma fórmula. Então, por exemplo, se o total for menor que 30, faça essa formulazinha aqui, faça esse cálculo para mim. E eu posso juntar uma fórmula com a outra dentro do se. Então essa função ela pode ser bem útil para vocês. No caso aqui, como eu já fiz o primeiro, eu posso fazer aquele preenchimento também. Então ele já pega a mesma fórmula e aplica nos outros campos aqui. Então ele já checa todos os campos de maneira automática. Então vamos fazer mais uma vez aqui manualmente, só para a gente entender o funcionamento dessa fórmula. Então eu vou aumentar aqui um pouco os quadros e aumentar a fonte, só para ficar mais fácil de visualizar. Então vamos lá. Então sempre começando com igual, SN, que é a função, abre parênteses. Aí vem o meu primeiro teste lógico. Se o meu total for menor que 30, ponto e vírgula, abre aspas, e no caso aqui o aluno vai ser reprovado. Fecha aspas, ponto e vírgula de novo. Aí vem minha segunda condição. Se tiver entre 30 e 60, menos que 60, aliás, ele vai estar de recuperação. Então eu coloco a função de novo. Se, detalhe, eu não preciso colocar igual aqui no meio, então se, abro parênteses, o meu total for menor que 60, ponto e vírgula, abre aspas, recuperação. Fecho aspas, ponto e vírgula. Na última condição eu não preciso colocar. Então, se não for a primeira, não for a segunda, só pode ser a terceira. Então, simplesmente abro aspas e escrevo aprovado. Fecho aspas. No caso aqui eu abri parênteses 2 vezes. Então, no primeiro se tem um parênteses, no segundo tem outro parênteses. Então, eu fecho parênteses 2 vezes. Então, a função ficou assim. Repetindo mais uma vez. Se total menor que 30, reprovado. Se total menor que 60, recuperação. Se não for a primeira, não for a segunda, só pode ser a terceira. Então, na terceira condição, eu coloco simplesmente a palavra aprovado. E para confirmar, eu aperto Enter. Então, esse aluno está de recuperação. Ele tirou 55
então ele está de recuperação. Então essa função pode parecer um pouquinho complicada, mas como eu disse, ela pode ser bem útil para vocês. Então eu recomendo que vocês repitam, façam manualmente toda essa coluna de situação aqui, para vocês pegarem bem o funcionamento dessa fórmula aqui. Então, gente, por essa aula é isso. Dei uma praticada nessa função aqui, e eu vou estar passando para vocês também mais uma aula de como aplicar essa função aqui de uma maneira diferente. Então, para a atividade, vocês vão fazer essa mesma tabela aqui, e aqui na coluna situação, vão utilizar a função se. Então, vejo vocês na próxima.